Na cidade de Serra Alta, interior de São Paulo, a família Silveira era admirada por todos. O pai, Dr. Mauro Silveira, era um engenheiro civil renomado, conhecido pela rigidez moral e dedicação à família. A mãe, Estela, uma psicóloga respeitada, dava palestras sobre saúde mental e valores familiares. Moravam numa casa ampla, cercada por jardins impecáveis e cercas vivas, no alto da colina dos Ipês. Isabela, a filha única do casal, era uma jovem de 19 anos, estudante de direito numa faculdade privada. Os vizinhos viam nela a filha ideal, educada, meiga e estudiosa. Sempre ajudava nas festas da igreja, sorria para os mais velhos e tirava boas notas. Mas por trás da fachada perfeita, algo sinistro se escondia. Nos últimos meses, Isabela começou a mudar. Passava longos períodos trancadas no quarto, deixava de ir à faculdade sem avisar e evitava o olhar dos pais. Dizia que estava cansada, que precisava de tempo. Mas à noite, enquanto a casa dormia, vozes ecoavam em seu quarto. Vozes sussurradas, como se falassem de dentro das paredes. Certa manhã, a empregada da casa encontrou uma caixa escondida debaixo da cama de Isabela. Dentro, havia recortes de jornais sobre assassinatos familiares, desenhos de corpos mutilados e uma carta escrita com tinta vermelha. A verdadeira liberdade exige sacrifícios. Assustada, a empregada entregou tudo a Estela, que confrontou a filha naquela mesma noite. Isabela negou, riu, disse que era a coisa de um projeto artístico para a faculdade. A mãe acreditou, ou preferiu acreditar. Do lado de fora da casa, um jovem de cabelos escuros observava pela cerca. Seus olhos estavam fixos na janela de Isabela. Ela acenou para ele, com um sorriso que nada tinha de inocente. E naquela madrugada, pela primeira vez, ouviram-se passos na colina. Passos leves, mas que não pertenciam a ninguém da casa. O rapaz de olhar frio se chamava Rafael. Tinha 21 anos. Histórico de pequenos furtos, expulsão do colégio e rumores de envolvimento com grupos ocultistas no centro de São Paulo. Mas para Isabela, ele era diferente. Era livre. Era a promessa de um mundo sem regras, sem controle, sem os pais. Os dois se conheceram numa festa universitária clandestina, regada a drogas sintéticas e discursos nihilistas. Rafael falava sobre quebrar correntes, sobre despertar através da dor. Isabela ouviu tudo com um brilho nos olhos. Parecia sedenta por ruptura. Nas semanas seguintes, Rafael passou a frequentar a casa dos Silveiras às escondidas. Entrava pela porta dos fundos quando os pais já dormiam. Isabela o levava para o porão da casa, onde havia uma sala antiga, repleta de quinquilharias e móveis velhos. Foi ali que começaram os rituais. Primeiro foram velas pretas, depois símbolos riscados no chão com giz. Rafael ensinava palavras em latim, invocações de proteção, mas também de purificação familiar. Isabela o via em transe. Numa dessas noites, ela escreveu em seu diário: "Se a casa for o templo, o sacrifício deve purificá-lo." Enquanto isso, Dr. Mauro começava a desconfiar. Chamou um técnico para revisar as câmeras de segurança, pois notava interferências estranhas nas imagens noturnas. Uma gravação em particular chamou sua atenção. Por volta das 2h37, a câmera da cozinha registrou a porta dos fundos se abrindo sozinha. Nenhuma figura visível passou, mas o sensor acusou movimento. Mauro não contou a Estela. Preferiu instalar uma câmera escondida no corredor dos quartos. Naquela mesma noite, Isabela recebeu Rafael novamente, mas algo estava diferente. Ele trouxe uma faca antiga, de lâmina longa e curva. Disse que era cerimonial. Disse que os muros cairiam em breve. Isabela tremia, de excitação.
Às 3h15, Mauro foi acordado por um barulho metálico vindo do porão. Desceu com passos lentos, em silêncio. Mas antes que alcançasse a porta, ela se fechou sozinha com um estrondo. E pela fresta, ele jurou ouvir sua filha rindo. Rindo de forma que ele nunca tinha ouvido antes. Após a estranha noite em que ouviu risadas e a porta do porão se fechando sozinha, Dr. Mauro Silveira decidiu agir. No dia seguinte, ligou para um amigo delegado e pediu ajuda discreta. Disse apenas: "Acho que tem alguém entrando na minha casa e acho que a Isa está envolvida." Enquanto isso, Isabela passava os dias como se nada estivesse acontecendo. Vestia-se de forma impecável, tomava café com os pais, falava da faculdade, mesmo tendo parado de frequentá-la fazia semanas. Mas à noite, o olhar mudava, frio, distante, obcecado. Rafael, cada vez mais dominante, começava a ditar as regras do plano. Chamava Mauro e Estela de cargas podres. Dizia que Isabela só se libertaria completamente quando a corrente de sangue fosse rompida. Foi ele quem sugeriu a data, 12 de agosto. Na noite do eclipse, a escuridão vai cobrir tudo, nada vai nos deter. No porão, os dois desenharam um círculo com tinta preta no chão e ao centro colocaram 3 objetos: um retrato da família, a faca cerimonial e o diário de Isabela. Em volta, Rafael acendeu velas e riscou símbolos com uma precisão quase doentia. Estela, por sua vez, começava a notar coisas fora do lugar. Viu a mesma faca cerimonial no armário da lavanderia, mas quando chamou Mauro, ela havia sumido. Começou a ter pesadelos recorrentes. Via a filha coberta de sangue, sorrindo, de pé sobre os corpos dela e do marido. Em segredo, Estela marcou uma sessão com um colega psicanalista. Durante a conversa, disse: "Às vezes, penso que ela não é mais minha filha, que outra coisa está dentro dela." O psicanalista sugeriu internamento, mas Estela hesitou. Amava a filha, acreditava que era só uma fase ou uma influência ruim. Na noite de 11 de agosto, Rafael passou pela última vez pela porta dos fundos. Trazia consigo uma mochila com luvas, amarras e um pano embebido em éter. No caminho, parou e olhou para cima. O céu já mostrava a sombra da lua se aproximando do sol. Isabela o recebeu com um beijo. "Está tudo pronto", disse ela. "Eles não vão acordar." E então, abraçados no porão escuro, murmuraram juntos: "Libertem o sangue, abram o templo." Na madrugada do dia 12 de agosto, a colina dos Ipês mergulhou numa escuridão incomum. As luzes da rua piscavam e o céu parecia mais denso, abafado, como se o ar estivesse preso sob um véu invisível. Na mansão da família Silveira, tudo estava em silêncio. Às 2h04, Rafael e Isabela, vestidos de preto e com as mãos enluvadas, subiram as escadas em direção ao quarto dos pais dela. Rafael carregava a faca cerimonial, Isabela, o pano embebido em éter. Ao abrir a porta do quarto, pararam por um momento. Estela dormia de lado, a respiração leve. Mauro, de costas, roncava baixo. A filha se aproximou devagar. O pano cobriu o rosto da mãe primeiro. Estela estremeceu, tentou reagir, mas já era tarde. Rafael, ao lado de Mauro, levantou a faca. Mas naquele instante, Mauro acordou. Lutador de jiu-jitsu nos tempos da juventude, ele reagiu instintivamente. A luta foi violenta, rápida e brutal. Rafael levou um soco no nariz, mas conseguiu cravar a faca uma vez no ombro de Mauro. Isabela, em pânico, gritou: "Rápido, termina isso!" Estela tentou fugir, mas tropeçou no tapete e bateu a cabeça na quina da cômoda. Desorientada, tentou alcançar o celular, mas já era tarde. Rafael desferiu um segundo golpe, desta vez fatal. Mauro, ferido, ainda tentou alcançar o corredor. Escorregou no próprio sangue e caiu. Isabela o observava com os olhos arregalados. Rafael se aproximou e murmurou: "Libertação." Foi então que ouviram um clique. Uma câmera.
a câmera escondida que Mauro instalara no corredor. Isabela congelou. Rafael correu até ela e gritou: "Temos que destruir isso, agora!" Mas era tarde demais. A gravação estava sendo transmitida automaticamente para o servidor do amigo delegado. E às 4h12, um alarme silencioso foi ativado no sistema de vigilância remoto. Enquanto os dois criminosos tentavam apagar os vestígios, queimando roupas e apagando pegadas de sangue, as viaturas da polícia começaram a subir a colina, silenciosas, mas implacáveis. As viaturas estacionaram discretamente aos pés da colina, às 4h29. Os policiais subiram com cuidado, seguindo o protocolo para casos de crime em andamento. Dentro da casa, Rafael e Isabela corriam para apagar as pistas. O plano deles desmoronava rápido e o pânico se instalava. Isabela tremia ao ver o corpo dos pais. Rafael já não parecia calmo. O rosto estava coberto de suor e os olhos ardiam de paranoia. "Tem coisa errada, eles vão vir, a gente precisa sair agora." Mas, ao abrir a porta da frente, foram recebidos por lanternas e armas apontadas. "Polícia, mãos na cabeça, no chão agora!" Rafael correu de volta para dentro, tentando alcançar o porão, talvez para queimar as últimas provas. Mas um dos policiais o seguiu rapidamente e o deteve com 2 tiros de advertência, que atingiram o chão a centímetros de seus pés. Ele caiu de joelhos, rendido. Isabela não reagiu. Ficou parada, olhando para o corredor onde os corpos dos pais juncavam o chão. Seus olhos estavam vazios, como se nada daquilo a tocasse. Quando foi algemada, não disse uma palavra. Apenas olhou para um dos policiais e murmurou: "Eles estavam me prendendo. Agora estou livre." Nos dias que seguiram, o Brasil inteiro ficou chocado. Manchetes, debates, teorias. Mas foi o conteúdo das câmeras que mais abalou o país. A frieza, os gestos calculados, a risada abafada no momento do ataque. No julgamento, Isabela tentou parecer arrependida. Disse que havia sido manipulada, que Rafael tinha feito uma lavagem cerebral nela. Chorou, mas suas lágrimas pareciam secas antes mesmo de escorrerem. Rafael, por outro lado, sorriu o tempo todo. Quando foi condenado, disse: "O templo foi purificado. Ela está onde deveria estar." Isabela foi condenada a 38 anos de prisão. Rafael, a 41. Hoje, a casa da Colina dos Ipês permanece vazia. Ninguém se atreve a comprá-la. Dizem que à noite ainda se ouvem passos no porão. Outros juram ouvir uma risada sussurrada entre os quartos. E no último degrau da escada, uma mancha escura nunca mais saiu. Nem com água sanitária, nem com tinta nova. Só com o tempo, talvez.